Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Que prazer estar mais uma vez aqui reunido com cada um de vocês, né? Esse é um momento precioso que Deus tem separado para nós, amém? Aleluia. Nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade de estarmos reunidos dessa forma que Deus tem preparado para nós. Não é verdade? Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está lá em Salmos 19. Salmos 19, a partir do 100, que diz o seguinte: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho desvios os nossos pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensina. Quão doce é a tua palavra ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca, porque os teus preceitos consigo o entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus olhos, para os meus pés é a tua palavra, e a luz para o meu caminho é o Senhor. Amém? Glória a Deus. O que o salmista está querendo nos dizer nessa palavra? Que aquele que é dependente da luz do Senhor, aquele que anda na luz do Senhor, ele sempre terá um caminho claro. Amém? Terá um caminho aonde a luz do Senhor vai conduzi-lo. Agora, aquele que não anda nessa luz, aquele que não está na luz do Senhor, o caminho dele se torna mais tropeços, né? Por quê? Porque não tem uma luz para guiar, não tem uma luz para mostrar o caminho que ele deve seguir. Então veja, nós temos a oportunidade de estar nessa luz do Senhor, amém? Porque o salmista nos diz aqui que aquele que ouve a palavra do Senhor, que aquele que alimenta da tua palavra, o teu paladar se torna mais doce. Glória a Deus. Aquele que depende da luz do Senhor, ele jamais vai andar em escuridão. E nós temos que trazer isso para nós temos que tornar dependente desta luz, amém, irmãos? Você crê nisso? Porque veja, você sem a luz do Senhor, o seu caminho se torna mais escuro. Mas quando você anda com uma luz, que nem essa que está brilhando aqui para nós, a gente fica até mais bonito com a luz do Senhor, não é verdade? Agora imagine você sem essa luz. Então veja, nós temos que aproveitar essa luz que está sobre os nossos pés. Para quê? Para que o nosso caminho seja sempre brilhoso no Senhor. Amém. Você crê nisso? Amém? Amém. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para nós estarmos orando e declarando essa palavra. Que diante do meu caminho, do seu caminho, tem uma luz. E essa luz é a luz que nos conduz todos os dias da nossa vida. Você crê nisso? Amém? Comece a orar nesse momento. Declare essa palavra. Diz: Senhor, obrigado por esta luz que me guia. Obrigado, Senhor, por fazer com que cada dia eu venha andar nesta luz, que os meus caminhos venham se tornar mais brilhoso, mais clarioso, para que jamais eu venha tropeçar, ó Pai, no mundo lá fora. Que a tua luz venha fazer de mim uma labareda lá fora, que a tua luz venha fazer de mim um instrumento vivo nas tuas mãos, e que eu possa cada vez mais expandir, ó Deus, com essa luz que venha sobre a minha vida, para a vida daquelas pessoas que estão lá fora, em nome de Jesus, que nós possamos declarar essa verdade constantemente. Oh Deus, como é grande e prazeroso estar sobre a tua luz, como é bom viver esta luz que nos conduz, esta luz que nos guia, esta luz aonde o Senhor possa brilhar, esta luz aonde o Senhor possa expressar a tua clareza. Oh Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser cada vez mais a luz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Se aproprie dessa luz. Eu estava
afetar a vida dos cristãos, perdão. Como que a escuridão do mundo lá fora tem tentado abalar a nossa vida com Cristo? É verdade ou não é? Mas Deus está nos dizendo nessa noite: anda na minha luz, que você irá provar do melhor. Eu tenho preparado para você. Ande na minha luz, que você vai chegar no meu brilho. Ande na minha luz, que você vai refletir tudo aquilo que eu tenho separado para você. Não tem coisa melhor, não tem coisa maior e preciosa, irmãos, do que estarmos no caminho do Senhor. Essa luz que está dentro de você, ela precisa refletir no mundo lá fora, amém? Que você possa ser um brilho lá fora, que você possa expressar esse brilho. E aqui, como o salmista fala para nós, que a palavra de Deus possa tornar o seu paladar cada vez mais doce para falar do seu amor. Você crê nisso, amém? Glória a Deus, aleluias. Oh Deus, nessa noite nós te pedimos que nós possamos cada vez mais andar na tua luz. Nós sabemos, ó Pai, que Senhor, sem ti não somos nada. O nosso caminho, ó Pai, sem ti ele se torna escuro, ele se torna sem brilho. Mas quando estamos no Senhor, a tua luz nos conduz, a tua luz nos faz brilhar lá fora. Que as pessoas, ó Pai, ao nosso redor possam enxergar essa luz que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus!
Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare isso, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia, aleluia. Exaltado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma palavra, dando sequência a essa série de mensagens referente ao cuidado do Senhor e as bênçãos do Senhor sobre nós. E hoje eu quero falar sobre os pensamentos elevados de Deus e trazer para o seu coração que o nosso Deus, Ele não pensa como a maioria pensa, ou até mesmo como nós pensamos, porque os pensamentos dele são mais elevados. Amém. Nós não podemos compreender esses pensamentos, nós não podemos compreender muitas vezes, ou a grande parte das vezes, a maneira como Deus faz as coisas. Todas as vezes que nós tentamos entender, nós corremos o risco de pecar contra o Senhor e ferir a santidade dele. Porque Deus é Deus e Deus sabe de todas as coisas, e nós somos tão limitados, tão pequenos, e aquele que é sábio, ele não procura entender o porquê de tantas coisas acontecerem, mas simplesmente ele continua confiando no Senhor. Ele deposita sua confiança no Senhor e ele deixa o Senhor guiar, ele deixa o Senhor conduzir, sabendo que Deus jamais o levará para caminhos de morte, pelo contrário, que Deus sempre nos levará por caminhos de vida, que Deus jamais vai te colocar em uma fria, que Deus jamais vai te colocar em uma enrascada, pelo contrário, Deus sempre vai te colocar em caminhos que irão trazer vida e bênção para você, para a sua casa, em todas as áreas. Isso é reconhecer que Deus é Pai e que Deus é bom. É fechar os olhos e seguir ao Senhor. Como eu costumo dizer, Deus, Ele nos guia e costuma nos guiar de farol baixo. Não deixa você ver muita coisa. Ele não te dá detalhes. Porque se Deus te der todos os detalhes, não necessita de fé, você não precisa ter fé. Deus já mostrou tudo, mostrou o resultado, e normalmente Deus não mostra para você o resultado das coisas, mas Ele diz simplesmente, vai. E você precisa crer que Ele é o seu Pai. E todo bom filho sabe que um pai jamais nos colocaria em uma enrascada. É verdade. Qualquer pai que é normal, que é são, né? Não me refiro a pessoas doentes. Quanto mais o Senhor, que é Deus, que deu o seu bem maior e mais precioso por nós. Amém, meu irmão? Quando eu falo a respeito disso, sabe, nós precisamos ter muito cuidado com os ensinamentos de homens. Nós precisamos ter cuidado. Eu gastei um tempo e um período aqui nos nossos cultos falando a respeito
da importância da mensagem, da importância daquilo que nós ouvimos, a comida que nós temos comido, que nós temos ingerido. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com os ensinos que estão sendo liberados na internet, sendo colocados aí para que você possa ouvir. E nós temos visto uma série de mensagens que são completamente opostas ao Evangelho. Você sabe, todos os dias, acredito que já completou 2 semanas, o pastor Aloysio tem compartilhado o estudo de Apocalipse. E todas as vezes que nós estudamos Apocalipse, nós temos um momento em que é narrado ali os 4 cavaleiros. Você tem o cavaleiro preto, que fala das doenças, das pragas, das epidemias. Você tem o cavaleiro amarelo, verde, esverdeado ali, apontando para a morte. Você tem o cavaleiro vermelho apontando para a guerra, e você tem o cavaleiro branco que aponta para o Evangelho, para o ensino, podendo ser ali tanto o falso ensino como o verdadeiro ensino. E esse cavaleiro tem há mais de 2000 anos andado sobre a terra, trazendo todo e qualquer tipo de ensino em nome de Cristo, em nome de Jesus, usando a Bíblia, e tem enganado a tantas pessoas. E nos últimos dias são dias que nós veremos isso aumentar. Isso só vai aumentar, a tendência é aumentar. E aí você vai ouvir tantas coisas, como eu já mencionei, de que é juízo, é ira de Deus, e que Deus ocasionou essa pandemia, esse vírus. E quantas pessoas estão aí com medo de Deus? Tem criado uma imagem errada de Deus, porque mensageiros de um falso evangelho estão aí, sendo usados por esse cavaleiro, que é um espírito, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse. Assim bem como nós temos visto essas doenças, essa epidemia, tudo isso está ligado a esse cavaleiro preto, o cavaleiro que tem trazido essas pestes. E não é de hoje, é desde o dia que Cristo foi assunto aos céus, ressuscitou e foi assunto aos céus. Essa não é uma das piores, já tivemos piores pandemias, piores doenças e pragas no decorrer da história. É bem verdade, estamos sim no tempo do fim, mas não é por conta dessa pandemia. Como alguns estão dizendo, pronto, o coronavírus está anunciando Jesus. Não é o coronavírus que anuncia a vinda do Senhor. Há tantos sinais que a palavra de Deus descreve a respeito da volta de Cristo, e realmente a maior parte já se cumpriu, e o Senhor está às portas. E nós, como igreja, devemos nos preparar, devemos estar vigilantes, devemos ser encontrados como aquele servo fiel, que não espancou seus conservos, como as 5 virgens prudentes, que não deixaram faltar óleo nas suas vasilhas. E isso só pode acontecer, nós só temos condições se nós olharmos para Cristo, para a graça, para o Senhor. Se os nossos olhos estiverem nele, não é para que você fique preocupado, assustado. Não se assuste, não fique preocupado com aquilo que já vem acontecendo há mais de 2000 anos. Apenas olhe para o Senhor e lembre-se, Ele está cuidando de você, e Ele não tem nada a ver com todo esse mal que está sucedendo sobre a terra. A ira dele ainda não veio, mas virá. Mas não veio. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando porque você precisa ter uma imagem correta de Deus. Você não pode ter uma imagem errada. Se você tem uma imagem errada de Deus, tempos como esse são tempos em que você vai viver assustado, amedrontado, porque se Deus é contra você, acabou, é o fim da linha. Você entende isso? É o contrário.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vai ver na palavra, se Deus é contra você. Não tem essa opção, não tem essa parte na Bíblia, porque o dia que Deus for contra alguém, pode saber, esse perdeu, porque ninguém pode com Deus. Ele é o supremo criador, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Deus todo-poderoso. E para que você tenha segurança, você precisa de uma imagem correta dele. Ele é o meu Deus e não é só o meu Deus, Ele também é o meu Pai. Amém. E não é qualquer Pai, Ele é o bom Pai. Amém. Ele é aquele que está cuidando de mim em todo momento, em toda e qualquer situação. O Senhor é comigo. Amém. Sabe, meu irmão, essa é a imagem que você precisa ter do seu Pai. Eu sei que muitas vezes, quando se fala disso, há tantas interpretações equivocadas, errôneas a respeito disso. Há tantas falas, mas isso é perigoso. As pessoas vão caminhar de qualquer maneira quando entenderem ou crerem que Deus é esse Deus, paz e amor. Que na cabeça deles tem que mostrar um Deus tirano, um Deus truculento, um Deus bruto. Porque as pessoas têm que ficar assustadas. Quero te dizer, não é essa maneira de Deus governar. Deus não é um ditador tirano. Deus é Pai. Deus, Ele governa sobre a vida daquele que abre a porta e fala: Senhor, pode entrar e governar a minha vida. Amém. Deus não entra na sua vida se você não deixar. Deus não entra na sua casa se você não pedir para que Ele entre. Deus não age na sua vida se você não falar: Deus, vem, opera na minha vida, opera na minha casa e na minha família. Deus é gentil, sempre foi e sempre será. Não é como o diabo que chega arrombando a porta da casa. Ele é o ladrão. Ladrão não bate na porta, ladrão arrebenta a porta, arromba a janela. Ladrão faz isso, mas o Senhor é educado, Ele bate na porta. E aquele que crê, e aquele que confia nos cuidados dele, e que Ele realmente é um bom Pai, esse vai desfrutar dessa bondade durante toda essa vida, não apenas nela, mas após ela. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, não só na eternidade, mas Deus tem coisas maravilhosas para nós hoje. Deus tem para você a proteção para que esse vírus não alcance a sua casa, não alcance você. Deus tem para você a proteção sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Deus tem para você a proteção para o seu casamento, para os seus filhos. Deus tem tudo aquilo que você precisa para reinar em vida. E essa é a vontade dele, que você reine em vida. Eu estou aqui nessa noite para dizer: Deus quer que você reine em vida, meu irmão. Amém. Deus quer que você desfrute das bênçãos dele 100 vezes mais nessa vida. Amém. Não após ela, nessa, no presente século. É isso que ele diz quando ele fala: aquele que deixa por mim pai, mãe, filhos e tantas outras coisas, vai receber 100 vezes mais nessa vida, no presente. Pastor, quer dizer que eu tenho que largar a minha família? Não, não é disso que o texto está falando. Mas ele está mostrando: olha, se o seu coração está em Deus, e Deus é a sua prioridade, Deus é o primeiro na sua vida, eu quero te dizer, você vai receber 100 vezes mais nessa vida. Amém. É por isso que você vai ouvir sempre: Deus é o primeiro, e tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Tudo que eu e você devemos decidir e fazer tem que ser com base nessa premissa, de que Ele é o primeiro. Mas as pessoas desse mundo não tomam decisões com base nessa premissa, mas sim com base: deixa eu ver como é que está a minha família, deixa eu ver como é que está o meu trabalho, as minhas finanças, os meus filhos. Todas essas coisas entram na equação, e Deus é o último, às vezes nem entra nela. Isso é Deus não ser o primeiro.
Não tem 100 vezes mais para esse. 100 vezes mais é para aquele que entende: o Senhor é o primeiro, e tudo que eu fizer e tudo que eu decidir será com base nele. Amém. Você entende isso? O Senhor se torna a sua prioridade quando você tem revelação de que Ele é o seu Pai, de que Ele é bom e de que Ele está cuidando de você. Mas até que você tenha a revelação dessa verdade, tantas outras coisas serão prioridades na sua vida, menos o Senhor. Menos o Senhor. O Senhor quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar, nunca aceitou. Ele quer esse lugar na sua vida. A partir desse entendimento, dessa revelação, pode esperar por coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, da parte de Deus. Por isso diz no Evangelho de Mateus: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas estas coisas, pastor? Aí você volta no texto e vai ver que é toda a provisão, tudo que você precisa te será acrescentado. O oposto do que muitos dizem: esse negócio de mergulhar em Deus, esse negócio de buscar Deus, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de estar na obra, isso aí consome, isso empobrece, isso traz problemas. É o contrário, prospera, abençoa, te traz vida, te traz saúde. Por quê? Porque é o reino dele que você está priorizando. E você não terá falta de nada por conta disso, pelo contrário, você terá muito mais daquilo que você precisa e necessita. Amém, meu irmão. Quero compartilhar com você, e como eu falei, os pensamentos elevados de Deus. Eu saí completamente do que eu ia pregar aqui. De vez em quando o Espírito faz isso. Não é planejado, não está no esboço, mas o Senhor, muitas das vezes, Ele vai pegar e fazer isso. O que Ele tem para falar, Ele fala e ninguém pode impedir. Mas o que foi preparado, o que eu preparei, debaixo sim, de direção do Senhor, para você está em Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, que os vossos pensamentos. Sabe, meu irmão, os pensamentos do homem, os nossos pensamentos são naturais, são terrenos, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados, porque são celestiais. E a verdade é que nós precisamos andar de acordo com esses pensamentos, com esses caminhos elevados do Senhor. Pastor, eu não sei qual tipo de pensamento Deus quer que eu tenha. Quais são os caminhos errados dos quais tenho que me afastar? Como podemos entender os pensamentos de Deus? E eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Isaías, capítulo 55. Se você olhar todo o contexto do capítulo 55 de Isaías, você e eu veremos esses caminhos ou esses pensamentos mais elevados do Senhor. Você sabe, nós precisamos ser contextuais. E quando eu li para você aqui o verso 8 e o verso 9, e ele está falando de caminhos elevados, então o Senhor tem nesse mesmo texto, aqui em Isaías, ele tem toda a resposta a respeito de quais são esses caminhos e esses pensamentos mais elevados. Então você vai encontrar a resposta aqui mesmo em Isaías. Eu li o verso 8 e o verso 9, mas o Senhor começa com seus pensamentos mais elevados e caminhos mais elevados no versículo 1. Verso 1, olha lá: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas,
E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Mas você vai ver que tem algo aqui que fica estranho, porque o Senhor está mandando eu ir comprar, e quando fala de comprar tem que pagar, mas Ele fala, vem comprar, mas sem dinheiro e nem preço. Era lá, como é que eu vou comprar sem dinheiro? E aí nós precisamos entender e buscar a palavra. Por que eu vou até o Senhor e Ele está dizendo, vem comprar, mas sem dinheiro nem preço? E sabe, nós vamos olhando para a palavra, e você vai meditando, estudando as escrituras sagradas, e você vai entender por que o Senhor nos convida a ir e comprar sem dinheiro e nem preço, de graça. Esse aqui é o retrato da graça. Você não tem, e essa é a verdade, nós não temos, e é por isso que o Senhor nos convida para comprar sem dinheiro, porque o que Ele está nos oferecendo, nós não podemos pagar, porque nós somos pobres demais, e Ele não bota preço, ok? E Ele não coloca ali também nenhum valor, Ele não quer receber nada, porque Ele não precisa. Deus é rico demais para precisar vender alguma coisa, e nós somos pobres demais para comprar algo dele. Então Deus, sabendo disso, Ele fala, vem que eu vou te dar, é de graça, pode vir, apenas venha. E esse é o primeiro pensamento mais elevado de Deus, é a graça. Você precisa entender esse pensamento elevado do Senhor, é a graça. O homem natural não consegue entender isso. É fácil compreender quando alguém fala, vem aqui comprar, o preço é X, você entende de primeira. Pagar por algo é fácil de entender, qualquer pessoa entende, qualquer ímpio entende. Mas quando fala, vem, compre, sem dinheiro nem preço, você entra em parafuso, você fala, pera lá, tem alguma coisa errada, alguma pegadinha, tem alguma coisa errada nesse negócio. Por quê? Porque o homem não consegue entender a graça, o homem natural não pode entender a graça, porque é um pensamento elevado do Senhor. Se você não tiver revelação no seu espírito dessa verdade, você não pode desfrutar dela. Não é só o mundo, não são apenas os ímpios, os incrédulos, que não compreendem essa verdade. Tem muito crente que ainda não consegue entender essa verdade. Por quê? Porque eles estão sempre caminhando, servindo a Deus com base na lei, na meritocracia. Eu vou fazer, e porque eu faço, Deus vai me abençoar. Mas veja, não funciona assim com Deus. Só tem uma moeda que Deus aceita. Sabe que moeda é essa? Não é o seu dízimo, é a fé. Essa é a moeda do céu. O céu só aceita essa moeda. Tudo que Deus tem para você e para mim, eu já falei no começo, você só pode se apropriar pela fé. Receber um negócio desse aqui, vir, ir até o Senhor e receber tudo de graça, meu irmão, se não for pela fé, eu não sei mais o que é. Principalmente no mundo capitalista que nós vivemos, tudo tem que pagar, de graça só no céu. Aqui na terra você não acha nada de graça, e quando acha tem alguma coisa estranha. Então entenda isso, a graça do Senhor é o caminho mais elevado, enquanto a lei é o caminho do homem natural. Escute isso, meu irmão, segundo a lei tudo depende de você e de mim, do seu esforço, da sua obediência. Assim o homem natural sempre procura pagar pela bênção. Essa é a lei. Eu faço, então eu exijo, cadê o meu pagamento? Mas graça é o seguinte, eu não fiz, e ainda assim tem salário para mim. Mas pastor, mas que loucura, isso é injustiça. Pera lá, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, eu vou te ensinar por que isso não é injustiça. Você receber algo sem fazer nada, apenas crendo.
A maior parte dos crentes que não conseguem receber as bênçãos de Deus é porque eles estão sempre tentando merecê-las. E eu preciso te dizer, você nunca vai merecer as bênçãos de Deus. Não tem como. Nós não vamos merecer, por mais certos que sejamos, por mais esforçados que sejamos, por mais, caridosos que sejamos, nós nunca vamos merecer as bênçãos de Deus. Aquele que chega para o Senhor: Pai, eu fiz, então agora me dá, esse volta de mãos vazias. Mas aquele que chega e fala: Senhor, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor é aquele que justifica o ímpio, esse volta com a mão cheia. Aleluia! Deus fala: esse entendeu. Ele não vem fazer troca comigo, ele sabe que comigo não tem troca, sabe que só eu posso abençoar. Amém. Ele não tem e eu tenho. Eu estou na posição de abençoar, e você e eu, Deus está nessa posição, e eu e você estamos na posição de estender as mãos e falar: Senhor, eu quero. Isso é entender a graça do Senhor. Pastor, mas isso não vai levar os crentes a viver uma vida leniente, uma vida, completamente contramão do Evangelho, do Reino? Não vai. Quanto mais você recebe dessa graça, quanto mais você recebe do amor e do perdão de Deus, mais você quer se empenhar e se devotar a Ele. Amém. Mais você quer agradá-lo, essa é a verdade. Sabe, meu irmão, quanto à lei, tudo depende do homem. A graça, tudo depende de Cristo e da sua obra consumada. Você sabia que é por isso que muitos pregadores não gostam da graça? Porque a graça tira eles da evidência. A graça tira o pregador, o mensageiro, dos holofotes e coloca Cristo. Uau, aleluia! Eita Deus! Fala. Enquanto o homem quer destaque, a graça não tem espaço. Porque a graça, tudo aponta para Cristo. Amém. Nada para o homem. Na graça não tem tietagem. Não tem. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Aleluia! Essa é a graça do nosso Senhor, tudo depende dEle. E o convite do Senhor é para que nós desfrutemos dessa graça. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, nós somos muito pobres para poder comprar do Senhor. E Ele é muito rico para precisar vender. Se você quer receber alguma coisa de Deus, lembre-se, só pode receber pela graça. Não chegue diante do Senhor e fala: Pai, está aqui, ó, o Senhor sabe, eu dei meu dízimo, cadê minha promoção? Você vai voltar de mão vazia. Deus nunca vai te abençoar por conta disso. E aí a confusão dos crentes: espera lá, se eu não sou abençoado pelo que eu faço, então para que eu vou fazer? Você entendeu? O que muita gente pega a graça para justificar a sua não contribuição, o não dar o dízimo e oferta? Porque ele diz: espera lá, se eu não sou abençoado porque eu dou o dízimo, para que eu vou dar então? Essa é uma grande confusão na cabeça de muita gente. Há essa grande mistura, eles não entendem princípios, não compreendem as verdades da palavra de Deus. Tantas coisas que nós fazemos e não queremos usar. Quantas coisas você às vezes paga, mas paga só por uma questão: se eu vou fazer, mas eu não preciso, não quero precisar. Já viu vendedor de seguro de vida? Toda vez a mesma proposta, a mesma fala, essa é padrão. Que Deus abençoe, que nunca o senhor venha precisar utilizar, mas se um dia precisar, né? Vai que viaja demais, o carro capota, o avião cai, tal. Você deixa a sua família amparada.
Verdade é, você vai olhar e falar, eu não preciso disso, mas você faz, ou não quero precisar. Quantos colocam toda uma segurança na sua casa, no seu carro, mas você não quer, mas você faz, porque você entende princípios. Por isso você coloca um alarme, por isso você faz seguro no seu carro, por isso você faz um plano de saúde. Você não quer precisar, você não quer usar, mas você faz. São princípios, isso eu estou falando da vida. Da mesma maneira, existem princípios na palavra que você precisa entender que não está ligado a merecer ou não. Então todas as vezes que você faz qualquer coisa na obra do Senhor e para o Senhor, você jamais vai chegar diante dele e falar, o Senhor tem que me dar porque eu fiz. Mas quando você entende que você é abençoado não porque fez, então você fala, Senhor, obrigado pelo privilégio de fazer e servir ao Senhor, obrigado por me abençoar, eu só faço porque eu sou abençoado. Aleluia. E as bênçãos do Senhor estão sobre mim, independente se eu faço ou não. O dia que eu faço, eu oro de uma maneira, e o dia que eu não faço, eu oro de outra. Assim é muita gente, mas a sua oração deve ser a mesma, fazendo ou não, porque tudo que você recebe do Senhor, você recebe inteiramente pela graça. Então eu não chego diante do Senhor e falo, Deus, o Senhor tem que aumentar o meu salário, o Senhor tem que me promover porque eu estou dando dízimo. Nunca, porque eu sei que eu vou voltar de mãos vazias. Porque Deus é quem me deu aquele emprego pela graça dele. Deus que me deu aquele salário pela graça dele. Não foi porque eu sou bom ou sou fiel. É verdade. Então é isso que nós precisamos compreender. Essa é a graça e esse é o pensamento mais elevado do Senhor. Se você quer receber uma bênção de Deus, você precisa estar confiado na graça dele e chegar diante dele e falar, Senhor, eu faço isso, aquilo, outro, mas sei que, apesar de tudo isso, as bênçãos do Senhor estão sobre mim por causa daquilo que o Senhor fez na cruz. E eu só faço isso porque o Senhor me deu graça para fazer. Se não fosse a graça do Senhor, nós não poderíamos estar envolvidos nessa obra tão grande que é a obra de Deus. Acredite, irmãos, eu sei que muitos não entendem, não têm entendimento, mas servir a Deus é o maior de todos os privilégios que uma pessoa pode ter nessa vida. Aleluia. Esse é o maior de todos os privilégios, essa é a maior de todas as bênçãos em vida. Depois da salvação que você recebe, meu irmão, esse é o maior privilégio, não há nada mais importante que isso. É ser embaixador do rei. Tem algum destaque maior que esse para um homem e uma mulher? Ser embaixador daquele que é o maior de todos. Você já viu alguma entrevista do embaixador dos Estados Unidos? Ele fala com aquele sorriso e aquele brilho no rosto, e ele sabe que ele está representando uma das maiores ou a maior potência do mundo. Ele sabe que ele não é qualquer coisa, que ele é embaixador dos Estados Unidos da América, aqui no Brasil. Você não é embaixador dos Estados Unidos, nem do Brasil. Você é embaixador do céu. Aleluia! Se for trazer para esse parâmetro, presidente ou presidente, é o Deus Todo-Poderoso. É a Ele que você representa. Quando você fala em nome dEle. Você percebe a importância que você tem? Quando você é um servo do Senhor, você é o embaixador de Cristo. Essa é a maior de todas as posições que um homem pode ocupar. Você talvez já ouviu, não sei se eu já mencionei isso, mas certa vez, não lembro qual o presidente dos Estados Unidos que queria nomear o pastor Billy Graham não sei para que, ministro, mas era algo de muito destaque ali no cenário político, e ele rejeitou. Ele aconselhou muitos presidentes, pastor Billy Graham, e foi conselheiro de tantas autoridades.
E eu lembro quando ele rejeitou essa pessoa, que eu não lembro quem, falou para ele: mas você está rejeitando essa cadeira, esse destaque, com todo esse destaque, esse glamour, essa pompa, você sabe o que você está rejeitando? Ele falou: você não sabe qual é a minha real posição. Aleluia! E eu não posso ser rebaixado. A posição que eu estou é mais elevada. Aleluia! Aquele homem, que é o que eu estou falando para você, que o homem tem uma visão natural. Mas quando você tem revelação do amor e da graça de Deus, você passa a ter pensamentos elevados como as do Senhor. E aí você entende, você não faz ideia da minha posição nessa terra. Eu sou filho do rei, eu sou embaixador de Cristo nessa terra. E aí quando você entende isso, meu irmão, você sabe o quão abençoado e privilegiado você é de fazer parte do reino do Senhor. Você não faz parte da videira, simplesmente como alguns pensam aqui, isso aqui é a videira. Não, meu irmão, você faz parte do reino de Cristo. É um negócio gigantesco que você não pode mensurar. É desse reino que você faz parte. Vocês podem dizer amém? Amém. Sabe, a lei sempre vai exigir, a lei vai sempre demandar, ao passo que a graça sempre vai dar. A graça comunica. Pastor, como eu sei que eu estou sob a lei, debaixo da lei? Preste atenção. Quando você sente que as coisas estão sendo a você exigidas, pode saber, você está sob a lei. Tudo que você faz de maneira forçada, fácil, porque estão me exigindo, é estar debaixo da lei. Por isso que a obra de Deus não pode ser feita pela lei. Deus não recebe. A obra de Deus, ela precisa ser sempre prazerosa. Servir a Deus deve ser sempre prazeroso. Então, se eu lidero com alegria, não porque me exigem. Se você é um líder de célula no nosso meio, um discipulador, qualquer função que você ocupe no nosso meio, e você faz isso porque te exigem, porque estão te demandando, e você tem isso como um peso, eu quero te dizer, você está fazendo com base na lei. Isso não é prazeroso. E sabe, não é bênção para você. Você vai cansar. É por isso que muita gente se cansa na igreja e diz: eu não aguento mais, é muito pesado. Por quê? Porque está fazendo sob demandas, não está com a visão correta. Eu estou aqui porque eu sou chamado do Senhor, e para mim é um privilégio. Então aquele que serve ao Senhor com peso e aquele que serve com alegria. Pastor, o importante não é servir. É verdade, é importante servir, mas acredite, o resultado é diferente. Aquele que serve com alegria, ele colhe frutos e mais frutos a cada dia. Aquele que serve de maneira penosa, além de não colher frutos, ele vai perceber e achar que ele está tendo atraso de vida e que ele está perdendo. Quantos estão entendendo? Porque ele não compreende. Como eu já falei, a obra, a palavra de Deus diz: fazer a vontade do Senhor é alimento. Quando eu faço a vontade do Senhor, eu sou sustentado, eu sou alimentado, eu sou fortalecido, não sou desgastado, não sou consumido. Percebe? Então tudo está ligado. Como você faz? Você faz com base nas exigências da lei, ou você faz porque você entende: a graça do Senhor me alcançou, e pela graça dele eu posso contribuir com essa obra tão maravilhosa que é a obra de Deus. Aprove ao Senhor, na sua infinita graça, me usar. Como é que pode? Um Deus que não precisa de nada e ninguém. Ninguém sabe explicar por que Deus tem anjos a seu serviço. Você sabia disso? Ninguém sabe explicar isso. Você não vai achar nenhum teólogo para explicar. Por que Deus tem anjos se Ele não precisa? Se Ele tem todo poder, Deus não precisa mandar alguém para ir ali, um anjo para fazer alguma coisa. Não é por necessidade, porque Ele é Deus.
Os atributos dele provam isso. Onipresença, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, para que o anjo? É o Todo-Poderoso, é onisciente, sabe tudo que se passa na minha, na sua mente. Percebe? É um mistério. Da mesma maneira, porque não sabemos porque Deus tem anjos, escolheu anjos, ninguém sabe explicar por que Deus escolheu você e eu, sendo que Ele não precisa. Então sempre quando você está envolvido nessa obra, você tem que falar: meu Deus, eu sou privilegiado por ser um cooperador com o Senhor nessa obra, porque o Senhor não precisa. Você já teve essa experiência de conhecer alguém, ou conhece alguém que não precisa de você, e você quer contribuir de alguma maneira, mas ele não precisa, e você fica tão triste que você não pode contribuir com ele? Não sei se você já teve essa experiência, e você quer de alguma maneira, às vezes essa pessoa fez algo de bom para você, e você quer retribuir, mas ele fala: você não tem nada para me oferecer. Como é que você fica? Você fica triste, chateado, e fala: puxa vida. Mas Deus é diferente, Ele não precisa, mas Ele falou: eu quero te usar e eu vou te usar. Eu vou colocar o meu Espírito em você, vou colocar a minha palavra na sua boca, e eu vou te dar poder, eu vou te dar unção, você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios, você vai pregar o Evangelho com ousadia, pessoas serão salvas e alcançadas através da sua vida. Isso é privilégio demais. E quando você vai olhando por essa ótica, a sua maneira de servir a Deus muda, tudo fica mais gostoso e mais prazeroso. Tudo que nós fazemos na obra de Deus se torna prazeroso. Orar, não oro porque tem que orar, oro porque é gostoso. Fala de oração, né? Aproveitar e convidar os irmãos. Todos os dias, nós estamos aqui das 5h45 às 6h45 da manhã. É aberto para toda a igreja. De vez em quando aparece um irmão ou outro assim diferente, mas é raro. Pastor, é porque eles não descobriram o prazer da oração? Não, às vezes eles oram em outro horário. Mas tem crente que ainda não descobriu o verdadeiro prazer de orar. E a oração ainda é com base na demanda da lei. Se eu não orar, o pau vai quebrar na minha cabeça. Tudo na obra de Deus, tudo que nós fazemos tem aqueles mesmos viés que eu compartilhei nos dízimos e ofertas. Você pode fazer por medo, você pode fazer ali para tentar agradar ao Senhor e tentar merecer, mas você pode fazer porque você tem prazer e alegria. Então acordar cedo e orar ao Senhor, ou orar em qualquer outro horário, vir orar com os irmãos no prédio, isso não é peso, isso é gostoso, é prazeroso. Mas acredite, muita gente vai olhar e falar: que é isso? Isso é sacrifício. Nunca foi e nunca será, uma vez que você tem a perspectiva correta do que você faz parte, aonde você está inserido, e você fala: meu Deus, eu sou muito abençoado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe? Não viva com base nas demandas da lei. Não se sujeite à lei, meu irmão, porque quanto mais você anda na lei, mais força o pecado tem sobre a sua vida. Mas quanto mais você entende da graça, mais suprimento para andar em santidade. Mais você vai andar na presença do Senhor. É o oposto. Até aqueles que dizem: olha, pastor, esse negócio de pregar graça vai levar os irmãos a pecarem. É o contrário. Quando a revelação da graça se torna presente na vida de alguém, ele é liberto. Sabe, teve testemunho agora recente, que esse irmão falou: pastor, eu estou há tanto tempo já sem fumar. E ele falou: eu me apropriei dessa palavra e tal. E eu fiquei olhando, falei: que bênção. Sabe por quê? Que ele pôde receber essa bênção e a provisão para vencer esse vício, porque ele perseverou e continuou olhando para o Senhor e para a graça.
Enquanto nós ficamos olhando, peraí, eu estou na igreja, mas eu continuo fumando, não, tem alguma coisa de errado. Eu não sou de Deus, ou Deus não é esse Deus que está sendo falado aqui. Mas quando você entende que não é pelo que você vê, mas é pela fé, vai se manifestar o milagre de Deus a qualquer momento. É perseverar na mensagem, é perseverar na graça, e vai acontecer sobre a sua vida. A libertação, a transformação virá quando você entender: o Senhor é aquele que me liberta, aquele que me transforma, e isso só pode acontecer pela graça. Sabe, alguém vai dizer: pastor, esse irmão deve ter sido advertido que ele ia pegar um câncer, que ele ia ficar doente. Eu vou te contar, todas as vezes que ele vinha falar comigo, eu falo: fica tranquilo, fica em paz, o Senhor é com você, Deus vai trabalhar na sua vida, e Deus vai operar, e você vai ser livre disso. Apenas continue crendo. Nunca uma palavra de condenação, nunca uma palavra: fica esperto, o câncer vai te pegar a qualquer momento. O juízo, você pode ter certeza, ele nunca seria liberto por conta disso. Porque se fosse, tanta gente seria liberta por conta de medo das consequências. A maioria que você fala, eu tenho parentes que eu falo assim: você brinca, cigarro vai matar você aos poucos. Ele fala assim: não, mas eu não estou com pressa para morrer mesmo. Eles brincam ainda. Mas você não traz condenação. Você fala do mal, da toxina e tudo mais, porque a verdade é que Jesus não te condena, porque todo e qualquer pecado ele já venceu. O pecado não é mais um problema na sua vida, acredite. E quando nós falamos isso, as pessoas falam: que absurdo, pastor, o pecado é problema, agora os irmãos vão sair pecando. Não, você precisa entender, o pecado já foi vencido. Ele não é mais um problema, acredite. O problema é a justiça própria. O problema é o homem continuar olhando para si e tentar se libertar dia após dia, como se ele não precisasse de um libertador. Você já tem um libertador, Cristo Jesus. Olhe para ele e o milagre vai se manifestar na sua vida. Olhe para o Senhor e você vai ver. A essência da graça é isso, é suprimento. Quanto mais você olha para o Senhor, mais você desfruta das suas bênçãos, do seu milagre. Sabe, meu irmão, se você acorda de manhã consciente de que Deus está lhe fornecendo sabedoria para aquele dia, fornecendo o pão diário de que você precisa, fornecendo a proteção para você e a sua família, então eu quero te dizer: você está no Espírito da graça. Esse é o Espírito da graça. Você estará desfrutando dessas bênçãos. Mas aquele que vive pela lei, ele já acorda preocupado. O que eu vou fazer nesse dia para agradar a Deus, para ser abençoado? Ele ainda está ali pensando se ele vai ser abençoado, porque está condicionado ao que ele vai fazer. Mas aquele que olha para o Senhor e sabe que tudo que ele recebe do Senhor é pela graça, ele diz: Senhor, o Senhor já me deu o que é necessário, a tua provisão já está sobre mim, e nesse dia eu serei surpreendido com as tuas bênçãos, com o teu favor, com os teus milagres. Eu desfrutarei de um dia maravilhoso, porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor já me garantiu isso. O dia dele é diferente. Ele já acorda sabendo que é um dia maravilhoso, esperando por ele. Ao passo que o que vive segundo a lei, ele ainda fica pensando: será que eu vou fazer o que é devido? Será que eu vou fazer tudo certinho para ser abençoado? E eu preciso dizer para você: você não consegue fazer tudo certinho. Quanto mais você tenta, mais você se esforça, mais você erra. Quanto mais você olha para o Senhor e sabe, Ele é quem te capacita para andar em santidade, mais você vive em santidade. Não existe suor, você não precisa se esforçar. Entenda, meu irmão, hoje você não está vivendo sob a lei. A dispensação da lei foi cumprida por Cristo, pelo Senhor. O Senhor Jesus disse: não pense que eu vim revogar a lei. Ele não revogou a lei, mas ele disse: eu vim para cumpri-la. E eu pergunto para você: Jesus cumpriu a lei, sim ou não? Cumpriu. Foi o único homem que veio essa terra, que pisou nessa terra, sendo homem e sendo Deus, que cumpriu todas as exigências da lei. E por isso que a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. O pastor quer dizer que hoje nós não vamos observar a lei? Não.
você hoje vai cumprir a lei porque você está em Cristo. Você não vai mais cumprir a lei tentando, se esforçando para cumpri-la, mas em Cristo você vai cumprir toda a lei. Não haverá esforço, porque nós estamos nele. Em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo o fim da lei chegou. Você não está mais nessa dispensação da lei. Você e eu estamos na dispensação da graça. O próprio apóstolo Paulo nos diz que essa dispensação, a velha aliança, ela caducou. Agora nós estamos sob uma nova dispensação. Que dispensação é essa? Da graça. Porque Cristo chegou, encerrou aquela dispensação da lei, e aí iniciou uma nova dispensação, a dispensação da graça. Por isso a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. Você entende? Pastor, está dizendo que a lei é má, que a lei é ruim. Muitas vezes nós somos acusados disso. Não, a lei não é má, a lei não é ruim, como muitas vezes alguns nos acusam, falando que nós fazemos afirmações como essas. Não, jamais. Como eu posso dizer que a lei é má se ela é boa e perfeita? Como eu posso dizer que a lei é má se ela é de Deus? E aí é onde muita gente entra também em parafuso e fala: agora não estou entendendo nada. É graça, diz que a lei é tudo isso, mas agora fala que a lei é boa. A lei é boa e perfeita. Só que você precisa entender para que a lei veio. Por que a lei foi dada? A lei não foi dada para ser cumprida. Pode soar estranho, mas essa é a verdade. A lei não foi dada para ser cumprida. Deus sabia que ninguém poderia cumprir. Para deixar um pouquinho mais estranho, para ficar um pouquinho mais estranho no seu ouvido, a lei foi dada para ser quebrada. Aleluia! Pastor, que absurdo! Deus sabia que ninguém podia cumprir. Deus, Ele deu a lei para que eu e você pudéssemos reconhecer que nós não podemos sem Ele. Todas as vezes que o homem tentou cumprir a lei, ele caiu. E o que Deus esperava dele? Que ele corresse para Deus e clamasse por sua graça, por sua misericórdia. Porque ninguém pôde cumprir, ninguém, nem mesmo Moisés, ninguém cumpriu a lei. Então Deus deu a lei para que o homem pudesse enxergar o quê? Que ele é pecador e ele precisa de um Salvador. Esse foi o único motivo da lei ter sido dada. Deus não deu com a expectativa: vai que eu acho alguém bom para cumprir a lei. Era lá, nós estamos falando de Deus, que sabe de todas as coisas, antes que elas aconteçam. Deus já sabe do fim das coisas. Então Ele sabia que ninguém poderia cumprir. Então o único motivo e razão que a lei veio foi para que você e eu reconhecêssemos que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um remidor, porque pela lei eu estou frito, eu estou morto, mas pela graça eu posso ser salvo. Você entende isso? Então quando você olha para o seu estado, ao se deparar com a lei, não corra de Deus, mas corra para Ele. Clame por sua misericórdia, clame por sua graça, clame por seu amor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Entenda isso, meu irmão. Corra para o Senhor, corra para Ele. Alguém pensa que Deus está ali esperando: eu vou esperar até que você se qualifique para receber o milagre, eu vou esperar até que você tenha bons comportamentos para eu te dar a cura. Não, esse não é o nosso Deus. Deus não está esperando você ser bom bastante para receber das suas bênçãos. Deus só está esperando você crer que existe a graça que foi liberada sobre a sua vida, que é o favor imerecido. Você não merece, mas Ele está dizendo: eu vou te abençoar, eu quero te abençoar. E antes que você diga que isso é injusto, eu preciso te dizer por que não é injusto. Deus te abençoar mesmo quando você erra, falha. Eu sei que isso fica na cabeça de muita gente. Espera lá, Deus é justo, mas abençoa o injusto. O que a palavra diz? Ele é aquele que justifica o ímpio. E alguém olha e fala: que loucura! Porque quem precisa de justificação? O ímpio. O justo não precisa.
E a verdade, quem são os ímpios? Todo mundo. Todo mundo nasceu em pecado. Em pecado foi concebido. Todos precisam do Salvador. Então veja, por que Deus não é injusto ao te abençoar, mesmo quando você falha e quando você erra? Porque todas as suas falhas, todos os seus pecados já foram pagos por Jesus lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Deus, Ele já providenciou aquele que pagou todas as contas. As contas, as suas dívidas estão quitadas. Você entende isso? E por isso Deus pode te abençoar sem ser injusto. Ele continua sendo justo. Por quê? Porque é com base no pagamento dessa dívida que foi completo. Sabe o que eu recomendo para você? Depois de terminar de pagar um consórcio ou um financiamento no banco, é que você pare de pagar. Alguém fica pagando financiamento depois que ele encerra, conclui? Mas está cheio de crente tentando pagar ainda a dívida que já foi paga há mais de 2000 anos atrás. Está cheio de irmão pagando, tentando pagar, tentando se justificar. Escute, meu irmão, já foi pago. Pare de tentar pagar aquilo que já foi pago, que você mesmo nunca poderia pagar. Graças ao Senhor pelo seu sangue que foi derramado e vertido lá no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Graças a Deus, porque Ele nos deu um substituto. Cristo nos substituiu. Os meus pecados foram imputados a Ele, e a justiça dele foi imputada a mim. Você entende essa troca do Calvário? Você se tornou justo por causa de Jesus, e Ele se fez pecado por causa de você e eu. Foi a troca, essa é a grande troca do Calvário. Mas tem irmãos que ainda não aceitam isso e falam: pelo amor de Deus, isso é um absurdo, que heresia. Não é heresia, só você ler a Bíblia que você vai ver isso que a palavra nos mostra. O problema é que as pessoas, elas querem usar a Bíblia de maneira incorreta e para amedrontar e para trazer ali algo que vai fazer com que o rebanho seja manipulado, para exercer controle. Quanto mais medo eu coloco no rebanho, mais controle eu tenho sobre ele. E a única coisa que Deus não colocou o pastor ou o líder para fazer é controlar o rebanho. Deus não nos colocou para controlar. Deus nos colocou para servir. Sabe como? Alimentando e não batendo. Eu não sirvo o rebanho batendo, eu sirvo o rebanho alimentando. Essa é a maneira. E quanto mais eu alimento o rebanho, mais forte ele é, mais saudável. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, meu irmão, essa primeiro pensamento mais elevado do Senhor, que é a graça, eu gastei muito tempo nele, porque eu entendo que é de grande importância e o que muita gente ainda tem dificuldade de assimilar e receber é a graça, é o favor imerecido. Estão sempre tentando merecer do Senhor algo, por isso eles não recebem, por isso não há libertação, por isso não há cura, por isso não há prosperidade, porque tem muita gente chegando diante do Senhor querendo merecer. Enquanto você não tiver esse entendimento que todas as coisas foram conquistadas, todas as bênçãos que você precisamos foram conquistadas por Jesus na cruz, nós não vamos conseguir ter uma vida, uma caminhada cristã próspera, mas sempre com altos e baixos. É aquele crente montanha russa, um dia está bem, outro dia está mal, porque ele não entende, ele não sabe que existe a graça do Senhor que foi derramada sobre ele, e a única coisa que ele precisa é crer nessa graça, nesse amor. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 11:6: se é pela graça, já não é pelas obras,
Do contrário, a graça já não é graça. Se alguém quer receber pelo que faz, o apóstolo Paulo está dizendo, deixou de ser graça. Se você chega diante do Senhor com essa moeda, eu fiz, eu dei, eu me esforcei, você foi pelo caminho da lei, e por esse caminho ninguém pode ser abençoado. Não sei se você sabe, mas em toda a Bíblia, nenhum homem foi abençoado pela lei. Ninguém foi curado pela lei, ninguém foi transformado pela lei, porque esse não é o papel da lei. Você já entendeu qual é o papel da lei? Todos aqueles que receberam milagre na Bíblia, todos aqueles que receberam bênçãos na palavra de Deus, receberam pela graça. Não foi pela observância à lei e tudo aquilo que a lei falava que ele tinha que fazer. Mas para você ficar mais chocado, quando você olha para as pessoas sendo abençoadas na Bíblia, sabe o que você vê? Eram pessoas que haviam cometido coisas terríveis. E aí você olha uma pessoa abençoada depois de ter mentido, outra pessoa abençoada depois de ter cometido alta traição ao seu país. Aí você vai olhando aqui, não, pera lá, como é que pode? Deus abençoa esse tipo de gente. Sabe por que muitas vezes nós temos esse olhar? Porque você acha que é diferente ou até melhor que esse tipo de gente, mas a verdade é que nós somos iguaizinhos a eles. É nós que muitas vezes não reconhecemos, sabe por quê? Tamanha religiosidade, pelo pouquinho que às vezes nós nos esforçamos e fazemos, nós achamos que somos melhores, mas você e eu não somos melhores que os maiores pecadores da Bíblia. Nós somos agraciados assim como eles foram. Nós somos tirados do império das trevas como eles também foram. Talvez o seu pecado seja só diferente, tenha só um aspecto diferente do que eles cometeram, mas todos são tão pecadores quanto aqueles que receberam do Senhor. Sabe por que você recebeu? Você só recebeu do Senhor porque você é pecador e não merece. Eu só recebi do Senhor porque sou pecador e não mereço. E a partir de então, deixei de ser pecador e passei a viver debaixo desse amor e dessa graça todos os dias. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, você peca. Em algum momento você erra, mas você não é mais pecador. Ainda que as pessoas olhem para você, eu não estou vendo isso, mas quando Deus olha para você, Ele te vê justificado, porque Ele te justificou. E isso que precisa ser mudado é só questão de tempo. O Senhor vai transformar, porque a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. Então nunca olhe para alguém e diga: esse aí está falando que é de Jesus e que está na graça, mas olha a vida dele. Espere, o Senhor vai operar. Se ele foi salvo, se ele recebeu da graça do Senhor, é só uma questão de tempo. A obra que o Senhor iniciou, Ele diz: eu hei de completar. Não julgue ninguém, não julgue ninguém, mas saiba, Deus está operando, e Deus vai continuar operando. Mas fale e ensine aquilo que realmente pode mudar e transformar a vida de alguém. Não é uma palavra de acusação, de condenação, não é falando para a pessoa que ela não presta e que ela é uma porcaria, mas é dizendo: tem Deus que te ama, tem Deus que morreu na cruz por você, e Ele quer transformar a sua vida. Aquilo que te escraviza, Deus vai quebrar, e você será livre, verdadeiramente livre, pelo poder do seu amor. Essa é a mensagem que pode mudar a vida de alguém. Acredite, foi essa mensagem que mudou a minha vida. Foi essa mensagem que mudou a vida de milhões e milhões de cristãos. E há muita gente ainda precisando ouvir essa mensagem.
porque continua tentando merecer o amor de Deus. Você e eu jamais vamos merecer, mas Ele já liberou esse amor sobre nós. Você não precisa tentar merecer, esse amor já está sobre a sua vida. Você só precisa crer, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, em todas as áreas. Amém. Gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero orar com você, por você nessa noite, encerrando a nossa reunião, pedindo para que o Senhor te dê revelação do amor e da graça dEle. Eu sei que alguns podem achar que essa mensagem é tão simples e muito simples, mas acredite em mim, a graça de Deus é o que tem de mais, talvez pode soar estranho, mas mais complexo. Na verdade, é impossível alguém entender a graça se não for pelo próprio Espírito da graça, se não for pelo próprio Cristo. Ele é a graça. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui estão, por outros que por diversas razões não puderam estar aqui, mas a minha oração é que o Senhor revele a tua graça e o teu amor a cada um. Deus, nós não podemos reinar em vida, nós não podemos ser libertos, curados, transformados, se não entendermos que tudo isso só pode acontecer nas nossas vidas pela graça do Senhor. Aqueles que estão tentando merecer o teu amor, a cura, a prosperidade financeira, a bênção sobre o seu casamento, aqueles que estão constantemente, ó Deus, oferecendo algo para o Senhor, para que eles tenham isso em troca. Espírito de Deus, traz luz, traz entendimento, abre, Senhor, o entendimento de cada um desses irmãos, para que eles possam compreender tudo o que eles precisam. Já foi liberado na cruz do Calvário, o Senhor já conquistou por cada um deles. A única coisa que eles precisam é olhar para o Senhor e crer. Toda a provisão está ali sobre a vida deles. Só precisam crer e descansar, e deixar o Senhor operar, e deixar o Senhor trabalhar. Espírito de Deus, ensina-nos a descansar, ensina-nos a confiar no Senhor, ensina-nos, ó Pai, a respeito dessa verdade, da graça do Senhor, que é o próprio Cristo Jesus, que veio em carne, ó Deus, mas morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e foi assunto aos céus, e hoje está à destra do Senhor, e nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar acerca de todas as coisas. Espírito Santo, nós oramos nessa noite pedindo, dá-nos revelação do teu amor, dá-nos revelação da tua graça, leva-nos a viver, ó Deus, confiado no Senhor e na tua justiça, para que tenhamos uma vida abundante, reta, de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor, porque nós por nós mesmos jamais podemos fazer tal coisa, mas pela graça do Senhor nós somos empoderados, ó Deus, a viver uma vida segundo a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. E é isso que eu declaro: revelação do teu amor, revelação da tua graça, e cada um dos meus irmãos a cada dia andarão em conformidade com a tua palavra, com a tua
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você foi abençoado nessa noite, meu irmão, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Espírito Santo de Deus, que o amor do Senhor, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja com os meus irmãos, sobre a casa, a família deles, o trabalho deles, tudo que eles fizerem nesta semana. A Deus, eles venham prosperar e ver o agir sobrenatural do Senhor, e que os pensamentos elevados do Senhor estejam sempre presentes, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Assim eu oro e assim os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus.